Então, queridos, nós estamos aqui em Wittenberg, o castelo onde Lutero apregou as 95 teses, a reforma do século XVI. Um movimento restaurador, primariamente religioso, com dimensões políticas, econômicas e sociais. Origem das igrejas históricas do protestantismo. 4 manifestações nós podemos aprender da reforma, que é o luteranismo, o calvinismo, o anabatismo e o anglicanismo. As causas da reforma passaram pela situação da Igreja Católica medieval. A insatisfação política e religiosa dos povos europeus desencadearam num grande nacionalismo emergente. Então a ansiedade e a insegurança provocada pela espiritualidade vigente trouxe uma marca que deu origem, que preparou os ditos pré-reformadores. John Wycliffe, de 1325 a 1384, e os Lollardos. John Hus, 1372 a 1415, e os irmãos boêmios, morávios. Então a tradução das escrituras nas línguas locais foi uma marca do desencadeamento da reforma protestante. Nós temos também agora o estopim da reforma, a experiência religiosa de Lutero. A eleição do Sacro Imperador Romano na Alemanha é o primeiro ponto a ser considerado, a escolha do arcebispo de Mainz, Alberto de Brandeburgo, a venda das indulgências e as 95 teses de Lutero. A reforma luterana. Martinho Lutero nasce em 1483 em Esblen, leste da Alemanha, filho de Hans e Margaret Luder. Depois, em 1505, nós temos aqui a ingressa no mosteiro agostiniano de Erfurt. 1512, Lutero torna-se professor da Universidade de Wittenberg, que é o local onde nós fizemos as primeiras tomadas, é o local que ele morou. E nós temos outra data também, continuando, 1517, 31 de outubro, Lutero convoca a comunidade acadêmica para um debate sobre as indulgências, que são as 95 teses. As 95 teses, em 1519, em debate com John Eck, Lutero defende John Hus e afirma que papas e concílios podem errar. Já em 1520, a bula Exsurge Domini dá-lhe 60 dias para ele se retratar. É queimado em praça pública. Em 1520, ele escreve A Nobreza Cristã da Nação Alemanha, O Cativeiro Babilônico da Igreja e a Liberdade do Cristão. Já em 1521, a bula de excomunhão é promulgada. Decet Pontificem Romano. Lutero vai à dieta de Worms, defende-se e é condenado. Ele refugia-se no castelo de Wartburg, onde começa a traduzir a Bíblia. E depois nós temos as ideias de Lutero sendo difundidas na Alemanha e na Europa por uma questão da imprensa. A imprensa ela surge e facilita. Em 1529 nós temos a Dieta de Spira, onde surge o nome protestantes. Em 1529, Filipe de Hesse convoca o Colóquio de Marburg, onde surge uma divergência entre luteranos e zwinglianos sobre a questão da ceia do Senhor. Surgem ideias nacionais luteranas na Suécia, Dinamarca, Islândia, e na Alemanha começa a acontecer algumas guerras entre católicos e luteranos, que cessam com a paz de Augsburgo. E o princípio, cuius regio eius religio, é o princípio norteador. Houve novas guerras na primeira metade do século XVII, até a paz de Westfália em 1648. Depois nós falamos sobre a reforma calvinista. O segundo movimento de reforma surgiu na Suíça. Seus primeiros líderes foram Ulrich Zwinglio e João Calvino, em Genebra. Essa segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como movimento reformado. O Ulrich Zwinglio nasce em 84 e em 1522 ele questiona o jejum da quaresma e o celibato clerical, abandonando o sacerdócio e torna-se pastor evangélico, pastor protestante. Então nós temos agora o Calvino, que com a morte de Zwinglio,
o movimento reformado passou para a liderança de João Calvino. 1509, Calvino nasce. 1523, estuda teologia e humanismo. 1522, estuda direito em Orleans. 1531, retorna a Paris. E 1533, ele converte e tem de fugir de Paris e começa a escrever a sua obra magna. 1533 é editada a primeira edição da Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas. Então, Calvino compila todo um contexto sistemático da teologia reformada, participa de conferências com o reformador Martin Butzer, casa-se com Idelette de Bury e escreve diversas obras muito interessantes que desencadeiam na teologia reformada. Ele retorna a Genebra, escreve as ordenanças eclesiásticas, enfrenta uma luta grande com os magistrados, torna-se cidadão de Genebra, funda a Academia Pública e a última edição das Institutas. Em 27 de maio de 1564, ele morre. Então, nós temos aqui mais ou menos um contexto dos calvinistas, dos reformadores. Depois nós vamos falar um pouco dos pós-reformadores radicais, que são os anabatistas.